Conexão Agro, edição especial Sealba Show. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro e aqui de forma especial, direto do Sealba Show em Itabaiana, a maior vitrine do agronegócio da região. E a gente está de forma especial, saímos lá do estúdio, viemos aqui para o campo para trazer muita informação para você, produtor rural. E você agora vai saber um pouco mais sobre reforma tributária. Muitas mudanças, principalmente para o produtor rural, mas a gente vai desmistificar e alertar os produtores a partir de agora com ele, o pós-doutorando aqui em contabilidade no agronegócio, Ademir Júnior, que falou um pouco aqui nesse ambiente do Sealba, no workshop do agronegócio, sobre essa temática, a reforma tributária, e traz para a gente quais são esses principais impactos para o produtor rural, Ademir. Bom, obrigado pelo convite. Um dos pontos da palestra, inclusive hoje, é que muito vai do ponto de vista técnico para o ponto de vista cultural. Então, inicialmente, haveria de ter ali uma mudança cultural drástica por parte do produtor rural, que vai movimentar muitas das coisas que ele não fazia antigamente. Então, o jeitinho, a configuração meio que rústica, isso vai deixar de existir para fins de mercado. Porque por ser uma conexão entre fornecedores, compradores, fisco e consumidor final, elas vão se entrelaçar em informações. E aquele que não obtiver informação, ele deixa de ser desinteressante dentro dessa cadeia. E aí, por conta dessa configuração entre produtor rural e consumidor final, ocorrer alguma quebra nesse caminho, provavelmente ele está fadado ali ao fechar o negócio, ao ostracismo, porque a tendência é que cada vez mais o setor seja regulado, seja estruturado, tenha um ponto de vista empresarial muito mais abrangente do que hoje é realizado. Então, muita coisa vai mudar e isso depende basicamente de uma estrutura cultural, mudança cultural. Eu sempre fiz aquilo, vou continuar a fazer, esse carinha vai ter um problema. E não é bem assim, né? Algumas mudanças vão ser necessárias, mas quais são as principais, Ademir? Bom, o principal impacto está relacionado ao imposto pago por fora. Hoje, a maioria dos produtos rurais ele não tem incidência tributária sobre bens de consumo. Então, não tem PIS, COFINS e ICMS. Tem alguns benefícios fiscais, como redução, crédito presumido. Na configuração atual da reforma, os impostos passam a ser incidentes tanto na entrada quanto na saída. Obviamente que por uma questão de equiparação, o setor rural ele teve um benefício, que é uma alíquota reduzida em 60% da base de cálculo. Então, se o imposto for 28%, eu pagaria 60% de 28%. E entraram outras atividades que estão relacionadas ao agro, como os insumos agropecuários e prestadores de serviços da área rural. Então, zootécnicos, médicos veterinários, aqueles serviços realizados em secundária a uma atividade rural, eles também passam a absorver essa condição de insumos agropecuários. Então, o principal impacto foi a condição de oferecimento tributário a horas que não tinham. E agora, a configuração de preço, que antigamente eu incidia composição tributária e dessa forma eu não vou mais conseguir, pois o imposto será pago por fora. Regras mudaram, já estão em vigor. E agora, o que o produtor deve fazer? Então, a primeira coisa é ele entender como é que ele faz o negócio dele. Por quê? Na lei, haverá a possibilidade dele não ser um contribuinte das novas estruturas tributárias chamadas IBS e CBS. Ele pode ser um não contribuinte desde que ele não tenha um faturamento acima de 3.600.000. Mas se ele tiver um arrendamento rural, por exemplo, ele passa a ser um contribuinte porque o arrendamento se vinculou como uma locação, que está dentro da legislação. Então, a primeira coisa a fazer é entender o seu negócio, aplicar práticas de compliance que até um certo tempo era algo muito luxuoso, isso aí não serve para o meu negócio, mas ele vai ter que adotar o seu contador como um parceiro estratégico, que é o contador que vai analisar as premissas necessárias para ele ter uma margem melhor de venda, para ele conseguir comprar de um fornecedor mais interessante, haja vista que ele vai absorver os créditos tributários das aquisições para bater nas vendas. Então ele vai precisar primeiro reconhecer o seu negócio, se possível estruturar, ter o contador como um parceiro, trabalhar diversas estratégias e mudar um pouco o seu conceito de o que ele fazia antes da reforma. O produtor está atento aqui ao podcast do Conexão Agro e aí ele escutou o compliance, ele quer saber, quer entender quais são essas regras, quais são esses pontos do compliance que precisam ser atualizados e organizados. Então,
como a cadeia produtiva ela é essencial para determinação da sua precificação, uma das sistemáticas de compliance é organizar os seus fornecedores. Então, são fornecedores que têm uma certidão negativa, então eu vou começar a ser um fiscal desse meu fornecedor, para que ele seja interessante para a minha estrutura de negócio. Então, até a venda ao consumidor final, eu tenho que absorver esses créditos. E o compliance vai ajudar a estruturar, formatar estratégias, outros componentes, como, por exemplo, eu configurar a minha empresa numa estrutura de Estado que me traz um benefício. Com a reforma, esses benefícios vão cair. Logo, não vai haver a necessidade de eu ter uma estrutura empresarial em um Estado que me dava esse benefício, uma vez que agora esse benefício é dado ao comprador. Então, o imposto ele é recolhido aonde o comprador está sediado. Então, o compliance ele vai adotar políticas estruturais e estratégicas de melhor configuração de venda, de estocagem, se é necessário ele exportar, se está na hora dele mudar o regime, uma vez que agora eu teria o regime do Simples Nacional e o regime normal, que seria lucro presumido e lucro real. Fazer um estudo cada vez mais avolumado dessas estruturas, para saber se é interessante ele migrar de uma estrutura tributária e outra. E também verificar se ele, como produtor rural, pessoa física, ainda vale a pena. Então, todas essas estruturas são desenhos estratégicos que são beneficiados através de formatações de compliance. É possível ele organizar-se, se planejar, sem maiores custos? Eu acho que é uma das coisas que o produtor mais fica com medo. Aí ele vai estar dentro do sistema de escopo do compliance, porque esse custo vai ser, obviamente, alavancado, mas em detrimento a essa alavancagem eu tenho as configurações tributárias que podem me beneficiar. Então é interessante esse tipo de fornecedor, é interessante esse tipo de comercialização. Esse compliance vai fazer eu ajustar meu preço, vai fazer eu avaliar se a minha margem ela está dentro de um limite, que outras estratégias eu poderia adotar para melhorar essa margem, cada vez mais adotar as políticas de custeio da minha operação. Então, trabalhar com nota fiscal para tudo, fazer a descaracterização de gastos pessoais com gastos empresariais também vai ser de vital importância para que esse custo que ele vai ter, né, vai se tornar uma alavancagem da operação que ele tem hoje, volte através de estratégias. Isso do pequeno ao grande produtor, não é? Do pequeno ao grande produtor, porque imaginemos que eu seja um pequeno produtor. Ele entra na regra para uma venda a uma empresa muito grande. Sou um vendedor de hortaliças, por exemplo. Ainda que eu seja pequeno, a lei preconiza a geração de crédito presumido para esse carinha. Mas para isso eu preciso estar organizado, porque ele só consegue adquirir esses créditos presumidos comprando de mim se eu emitir nota fiscal para ele. É uma das premissas básicas, inclusive, da legislação. Então, assim, não tem a escolha do menor ou do maior. Inclusive, se ele adotar um tratamento empresarial muito baixo, ele provavelmente vai ser engolido pelo mercado, porque ele vai ser afastado, não vai valer a pena eu adquirir produtos desse produtor rural, uma vez que ele não está organizado, não está estruturado, e ele não gera nenhum tipo de negócio para mim. Perfeito. Excelentes informações aqui para o produtor. E eu acho que esse ambiente foi estratégico, foi propício, aproximando tantos profissionais de contabilidade para o agronegócio, se voltarem para o agronegócio também, não é? Para estar atento a essas atualizações, não é, Ademir? Então, ainda está caminhando, né? Estamos a passos de tartaruga ainda. O produtor rural ainda não entendeu que a reforma já está acontecendo. A gente está num período de testes, mas ela já existe. Então ainda não está se tendo tanto ansiedade, tanto tratamento eficaz sobre essa operação, porque ela ainda está na base de testes. Mas na virada do ano, a partir de 1º de janeiro de 2027, o PIS e a COFINS vão cair. Então já entra de cabeça o IBS e CBS. E, concomitantemente a isso, o ICMS e o ISS vão diminuindo à medida em que o tempo vai passar até 2033, no qual elas vão ser exauridas. Mas, a partir do ano que vem, os benefícios fiscais também começam a cair. Então, é hora de se estruturar, se organizar, de trabalhar a movimentação da legislação para não ser pego de surpresa. Muitos ainda estão engatinhando. Tudo bem que a gente está em janeiro, o ano ainda está começando. Fevereiro, meu amigo. Aí, fevereiro, aí vem carnaval. Então, tem que começar a entender que a reforma ela não tem como voltar atrás. Muitos ainda têm a ideia de que não vai acontecer. Eu digo, não, já está acontecendo. É porque ela está na base de testes. Depois que ela for já formalizada, que a partir de janeiro,
Então a gente ainda tem mais 12 meses aí. Na verdade, está encerrando janeiro, então o tempo está correndo. Esse tempo está se encurtando. Quando eles se depararem com a realidade, pode ser tarde demais. Então muitas mudanças, mudança de sistema, mudança de configuração da nota fiscal já estão a ocorrer. Vários municípios correndo atrás para se estabelecer de acordo com a legislação. Alguns produtores rurais já começaram a verificar essas mudanças, porque não está conseguindo emitir a nota como era antes. O produtor rural, que a partir de maio é obrigatório, depender da configuração que ele está, a ter um CNPJ. Então, ainda que ele seja um produtor rural pessoa física, ele vai ser obrigatório ao uso do CNPJ. É uma previsão legal, inclusive, da reforma. Então, são coisas que vão acontecer praticamente com o carro andando, né? Eu vou trocar o pneu com o carro em movimento. E isso pode ser tarde demais. Eu posso perder negócio, posso perder grandes contratos. Contratos de arrendamento rural que estão em vigor precisam ser reavaliados, uma vez que eles passam a ser contribuintes também. E arrendamento não é atividade rural. Então eu tenho que transcorrer com essa dissipação entre as movimentações da minha atividade e a minha atividade atinente a ela, que seria do arrendamento. Então tem que correr atrás, tem que tomar um cuidado, porque o fisco aí está saboreando aqueles que não estão se adaptando à nova legislação. Mas é ficar atento e se atualizar, buscar o profissional adequado, né? Exatamente. O mundo virou para a estrutura dos contadores, né? Então, os contadores não tiveram paz no último trimestre de 2025, já perdem a cabeça desde a promulgação da lei, que foi em janeiro do ano passado, e cada vez mais se adaptando aos estudos e sendo aí uma peça fundamental nessa máquina propulsora do agronegócio. Então, somos um aliado aí do produtor rural para que ele não tenha problemas futuros. Muito obrigada, Ademir Júnior. Eu que agradeço. Pós-doutorando aqui em Contabilidade no Agronegócio, pôde contribuir aqui também com informações no Conexão Agro, que vai ficando por aqui nesse episódio. Aqui direto do Cealba Show em Itabaiana, maior vitrine do agronegócio da região Cealba. Então fique por aqui e saiba, tenha sempre muito mais informações atualizadas sobre o agro. Conexão Agro, edição especial Cealba Show.